Bom dia, meus amores. Como estamos? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Inicialmente, vamos dar continuidade ao nosso construção do nosso hábito. De novo? Sim. É preciso que nos coloquemos num lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão. E principalmente hoje, que nós vamos fazer uma aula de redação, a nós vamos fazer uma leitura. E você, durante a sua leitura, vai poder identificar as características que eu vou nomear. Características essas que são específicas desse tipo de texto. Então, qual é o tipo de texto que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar hoje um mito, a narração de um mito. Vamos conhecer esse tipo de texto. Uma narração, ela se baseia na ação que envolve personagens, tempo, espaço e um conflito. E aí nós vamos conhecer quais são especificar essas características. Mas vamos fazer isso a partir da leitura do nosso texto. Claro, eu não vou ler na íntegra, mas com certeza vocês irão ler o texto na íntegra. Tudo bem, meus amores? Vamos lá. Para início de conversa, que ótimo! Os mitos são histórias narradas para explicar a origem das coisas. Nessa leitura, você vai conhecer uma narrativa mitológica. Olha, que bom, não é? E vamos saber qual é o título desse mito, ou desse texto sobre um mito? Vamos lá. O nosso tema, olha só, a Caixa de Pandora. Vamos lá. Um texto narrativo, ele se baseia na ação que envolve personagens, que envolve tempo, espaço e conflito. Personagem. Então vamos descobrir quem são os personagens desse texto. Qual é o tempo em que ocorre esse texto? A história, a narração fala em que tempo? Qual é o tempo? E o espaço onde acontece essa história? Olha, já estou vendo aqui bem de cara qual é o espaço, local que acontece essa história e o conflito dessa história. Além, apresenta uma determinada estrutura. Qual é essa estrutura? Os seus elementos incluem um narrador. Nós vamos também conhecer os tipos de narrador. Se é o narrador personagem ou narrador observador. O enredo, espaço, personagem, espaço e tempo. Então, esse texto que nós vamos ler, nós vamos identificar essa estrutura nele. Nós vamos identificar, por exemplo, os seus personagens, o tempo, não é verdade, o espaço e o conflito que existe nessa história. Então, vamos lá? Eu quero que cada um de vocês pegue um módulo, coloque próximo de vocês, um lugar onde vocês possam ler. Leiam para alguém, por favor. Eu vou fazer apenas algum trecho, a leitura de alguns trechos, tudo bem? Então, vamos lá. A Caixa de Pandora. Zeus estava sentado em seu trono no alto do Monte Olímpio. Zeus é o que, meus amores? Acertou quem diz personagem. Monte Olímpio é o quê? Vamos lá, eu vou continuar. Aliás, vou iniciar novamente. Zeus estava sentado em seu trono no alto do Monte Olimpo, quando observou que os homens cozinhavam e dançavam ao redor de uma fogueira. Seu ódio o fez tremer, o que fez a terra se agitar. Os humanos têm de ser punidos por terem aceitado esse poderoso presente de Prometeu. Olha só, aqui nós vemos, já de início, já conhecemos alguns personagens, não é? Zeus, não é? Os seres humanos, olha. E Prometeu. Vou continuar. Os homens têm de ser punidos por terem aceitado esse poderoso presente de Prometeu, declarou Zeus. Declarou. Zeus sabia exatamente como fazer isso. Ele instruiu Hefesto a esculpir em um bloco de mármore a primeira mulher. Hefesto, um mestre artesão, moldou-a para se parecer com a sua linda esposa.
a deusa Afrodite. Zeus lhe deu o nome de Pandora. Olha só, nesses 3 primeiros parágrafos nós já identificamos os personagens e o espaço onde acontece essa história. Vamos lá. Cada um dos deuses deu a Pandora um presente. Atenas, deusa da sabedoria, soprou vida dentro dela. Afrodite, deusa da beleza, vestiu-a com lindas túnicas. Outros deuses deram a Pandora gentileza, paz, generosidade e saúde. Então vamos lá. Zeus então levou Pandora à terra. Os homens ficaram impressionados com sua beleza. Todos queriam se casar com ela, mas Zeus chamou Epimeteu como recompensa por todo o árduo trabalho que você teve criando os animais. Quero lhe oferecer esta linda esposa, disse, concedendo-lhe a formosa Pandora. Prometeu alertou Epimeteu diversas vezes de que Zeus armava ciladas e que confiar nele não era seguro. Mas Epimeteu estava tão arrebatado pela beleza da noiva que se esqueceu completamente dos conselhos do irmão. Só conseguiu pensar em Pandora e os dois se casaram. Então eu vou parar aqui, mas vocês aí vão ler o texto na íntegra. E agora eu quero saber como está o texto. Vocês já identificaram, por exemplo, os personagens? O tempo, o espaço e o conflito. Ah, e se eu pedir para vocês me resumirem a história? Vocês terão que fazer esse resumo conservando todas essas características ou essa estrutura que o texto apresenta. Vamos para a atividade? Vamos lá. Então, é importante que vocês leiam o texto na íntegra para poder fazer a atividade. Entendido, meus amores? Interpretação escrita. Olha só, é interessante que ao fazermos uma leitura, essa leitura vai nos dar condições de fazer as nossas atividades de maneira bem tranquila, principalmente em redação, porque são textos, na maioria das vezes, que são possíveis de ler, de serem lidos, fácil, a leitura é fácil, não existe palavras tão complicadas, por assim dizer, não é? As palavras são palavras que até talvez já conhecêssemos, já tivéssemos ouvido, por exemplo. Mas é interessante que a escrita de vocês ao responder essa atividade, ela esteja correta, seja observar a inicial maiúscula, a pontuação, viu? E daí a importância da leitura, da entonação, para que você saiba exatamente fazer a pontuação correta. Interpretação escrita. Zeus observava os seres humanos do alto do Monte Olimpo. O que aconteceu para que ele tremesse de ódio? Nós vimos lá no início. Assinale a alternativa que indica que material Hefesto utilizou para esculpir a primeira mulher. Aqui nós temos estes e vocês vão marcar aquele que foi utilizado para esculpir a mulher. Esse mito explica como surgiu alguns males no mundo. Que males são esses? Aí você, através da sua leitura, já vai colocar e já vai escrever bem bonitinho. Como eles foram espalhados pelo mundo? O que foi espalhado pelo mundo? Os males. Então, como você vai explicar aqui, com base no texto, como esses males foram espalhados pelo mundo? Segundo o texto, a esperança permaneceu presa dentro da caixa. O que isso trouxe de bom para a humanidade? Você vai fazer a sua leitura e na sua leitura você vai ter condições de responder essa questão, assim como, também como as outras. Continuando, qual é o tipo de narrador do mito? A Caixa de Pandora. Narrador observador ou narrador personagem? Sublinhe no texto um trecho que confirme a sua resposta. Olha só que interessante. Aqui nós vamos conhecer como
Quais são os tipos de narrador? Se observador ou se um narrador personagem. Observador é aquele que nos conta a história de fora da história. E o narrador personagem é aquele que nos conta a história e faz parte dessa história. Então, assim vai ser mais fácil. E quando nós fizermos a correção dessa atividade, nós vamos ter mais consistência em identificar esse tipo de narrador. Se narrador personagem, se narrador observador. Os personagens de um mito podem ser humanos e também não humanos, como os deuses e semideuses. Quem é o principal personagem não humano do texto? A Caixa de Pandora? Vamos lá. Quem é o principal personagem humano do texto? Vamos lá. Quais são os espaços que aparecem nesse mito? Ou seja, onde essa história se passa? Inicialmente, Zeus está onde? Ele observa os seres humanos que estão onde? E aí você vai colocando aí, escrevendo os espaços. É possível saber o tempo em que acontece esse mito? Explique. Se não, você vai dizer por que que não. Se sim, você vai dizer por que que sim. Tudo bem, meus amores? Os fatos elencados em um texto formam o enredo, um elemento importante nos textos narrativos. Numere os fatos a seguir de acordo com o enredo do mito. Muito bem. Zeus pediu a Hefesto para esculpir Pandora. Isso, olha só, ele está pedindo para enumerar quais foram dessas ações que iniciou o texto. Qual foi a das primeiras ações? Tudo bem, meus amores? E assim vocês vão enumerar cada uma delas. Releia o trecho a seguir. Aconteça o que acontecer, não abra esta caixa. Nunca, alertou Zeus. Assinale com um X a alternativa que explica o sentido do verbo de enunciação em destaque. Alertou. Alertou. Olha só. O verbo alertou indica que Zeus fez um questionamento? O verbo alertou indica que Zeus deu um aviso? O verbo alertou indica que Zeus fez uma proposta? Aí é com você. Você já ouviu a expressão caixa de Pandora? Bem pessoal, né? Com base no texto e em sua opinião, olha só. O que essa expressão significa? Em sua opinião e com base na sua leitura, você vai dizer o que essa expressão significa. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá. O mito é um gênero narrativo que tem como objetivo explicar a origem do mundo, de fenômenos naturais, da humanidade e apresenta personagens sobrenaturais, como os deuses, e ambiente sagrado como o templo, como o Monte Olímpio. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de redação. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam a leitura desse texto na íntegra e também realizem as atividades que estão sendo propostas no nosso roteiro. Então, que tenhamos todos uma ótima tarde e um ótimo final de semana. Beijo, meus amores, e até a próxima!